Olá vocês, sejam bem-vindos a mais uma edição do TV Você, eu com vocês e vocês comigo sempre. Obrigado pela sua audiência, pela sua preferência. Hoje nós estamos retornando depois de um período de recesso. Hoje é o nosso primeiro programa de 2025, com muita alegria e também com muita honra de receber aqui um convidado muito especial. É o Papa da Neurologia, não só aqui de Catalão, como do estado de Goiás, no Brasil, reconhecido para todos os lados, um doutor muito querido por todos, pela sua competência e, ao mesmo tempo, pela sua humildade, pela sua acessibilidade, pela maneira humana de tratar os seus pacientes. Então, hoje nós estamos felizes em receber aqui, nada mais, nada menos, para falar de Janeiro Branco, que é uma conscientização sobre a importância, né, dos cuidados com a doença mental. Doutor Éder Cássio, muito obrigado, doutor, pela sua presença, suas palavras iniciais. Um bom dia, né, ao pessoal que está nos assistindo, Marcelo. E é um prazer muito grande estar aqui com você, né, para esse bate-papo, essa conversa, falar um pouco do Janeiro Branco, que é um mês de conscientização da prevenção da saúde mental. Eu sou neurologista, trabalho com sono aí já tem quase 20 anos, né, uma área de atuação, neurofisiologista também, que é aquele neurologista especialista em exames como eletroencefalo, polissonografia, e a gente trabalha aí, somos aqui em Catalão há 25 anos, já sou catalano de direito, que eu, né, tive o título de cidadão catalano. A gente fala que quem vem aqui para Catalão e bebe a água de Catalão não vai embora mais. Né? Tem filhos que nasceu aqui e tudo, então eu sou apaixonado por Catalão e é um prazer estar muito grande estar aqui com você para esse bate-papo. Muito bom, doutor. A gente é que fica muito feliz e honrados, tá, com a sua presença aqui. Antes da gente continuar, gostaria de passar para os nossos internautas como é que vocês vão nos assistir. Se você está aí no Instagram, é só ir lá no TV Você Catalão, que você vai nos assistir ao vivo e a cores, agora, nesse momento. Estamos no ar. E também nós temos um site no www.tvvocê.com.br, que também você vai ver a gente lá, e tem todas as nossas entrevistas lá. Você pode ficar à vontade para acessar qualquer entrevista que você quiser rever. E ainda temos um aplicativo também, né, do TV Você. E ainda temos esse QR Code aqui, ó. Esse QR Code aqui, você também pode clicar nele que você chega nas nossas entrevistas e também nos nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado aí pela preferência. Doutor Éder, a gente gosta de iniciar as nossas entrevistas, o senhor ou você se apresentando. Você, Marcelo. Pode ser você, né? Você é um rapaz tão novo. Então tudo bem. Não tem nem cabelo branco, doutor Éder. Doutor Éder, fala um pouco da sua formação, da sua origem, de onde você é, por que você veio parar aqui em Catalão? Então, eu sou, na verdade, Marcelo, eu sou mato-grossense. Ah, sim. Nasci no Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis. E saí com meus 17, 18 anos para estudar, fui para Goiânia, fiz cursinho, acabei fazendo faculdade no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, doutor? E passei na prova de residência, eu brinco, já morei em Brasília, servi aeronáutica em Brasília como médico. Que legal, fiquei um ano lá em Brasília. E de Brasília eu fui para Uberaba, na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, hoje Universidade Federal do Triângulo Uniub, Mineiro. Né? Não, lá a Uniub... Na época era FIUB. Não, a Uniub é uma faculdade que tem particular, lá, particular. Né? E lá em Uberaba tem a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ah, sim. É uma instituição federal. Sim, sim. Eu fiz direito na FIUB. Em Uberaba. Então, Uberaba é uma referência em ensino na agropecuária, né, e tem assim, uma referência em saúde. Na medicina, né? Na medicina. Então, o Hospital Escola lá, ele sempre foi um dos melhores hospitais escolas do Brasil. Sempre teve entre os 10 melhores. Muito bom. Uma estrutura realmente muito boa. E a gente foi fazer residência, que é a especialização, que durou 4 anos, lá no Hospital Escola da Universidade Federal de Uberaba. De Uberaba, que é ela que foi criada
por Juscelino Kubitschek em 1953 ou 54, não lembro agora. Muito respeitada, muito respeitada. E a gente tinha doutor Caio Flávio, você deve ter conhecido. Conheço ele demais. Nós fomos contemporâneos de residência, ele na urologia. Urologista. Ele na urologia e eu na neurologia. E lá, na época, minha mãe hoje mora em Uberaba, ela morava lá também, e ele falou, tô indo para Catalão, cidade boa lá. Ele que te abriu essa porta. Aí ele me chamou para vir e falou, então você não conhecia Catalão? Não, conhecia assim de falar. E aí, o doutor Abadio, finado doutor Abadio, um cirurgião espetacular. Inclusive foi professor lá em Uberaba, né? Dei muito plantão com ele. Ele era da cirurgia geral. Doutor Abadio. Aí eu vim a Catalão conversar com o doutor Abadio. Sim. Aí ele falou, eu vim, deu certo, eu vim para Catalão. E tô aí. Que coisa boa, a cidade aqui ganhou. E a gente fez parte desse crescimento da área de saúde de Catalão. Catalão hoje é uma referência tem em saúde. Quando você pega esses hospitais que tem aqui, igual o São Nicolau, o Nasser Fayad, você pode ter certeza que é melhor do que muito hospital que tem em Goiânia hoje, na capital. Olha, tem uma estrutura muito boa. E a gente pôde participar de todo esse crescimento, né? De todo esse crescimento. Hoje, Catalão cresceu tanto, tem médico que eu não conheço. Sim, realmente. A cidade cresceu, a gente acompanhou esse crescimento de todos os aspectos. Então, assim, eu sou um felizardo de estar aqui, de ter crescido em Catalão, e a gente fez a carreira aqui em Catalão. Tive a oportunidade de trabalhar no setor público também, como diretor do Hemocentro durante 8, 9 anos. Fui subsecretário da Regional da Estrada de Ferro quase um ano. Então, assim, a gente... diretor da Unimed também, diretor da Unimed. A gente cresceu em Catalão. E a gente tem a clínica do sono, que eu montei, foi a primeira clínica, tanto que Catalão é pioneiro, Catalão, acho que foi a primeira clínica de sono do interior de Goiás. Sim, foi uma novidade, ninguém falava nessa possibilidade. A gente já está aí com 17 anos, além de trabalhar com neurologia, trabalha também com a pesquisa dos transtornos do sono. Porque uma coisa está intimamente ligada com a outra, né, doutor? Com certeza. E hoje, como a gente está falando aqui do Janeiro Branco, não existe saúde mental sem um sono de qualidade. Isso é igual... Isso é importante demais. Marcelo, isso é igual uma avenida de mão dupla. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Vou dar um exemplo, por exemplo, da ansiedade. A ansiedade piora o sono. Sim. E o sono piora a ansiedade. E os dois pioram a saúde como um todo, né? Entendeu? Então é uma achar esse equilíbrio aí é que é a questão, né? Que é importante. Porque... Então, assim, essa é mais ou menos, resumindo assim, a minha história em Catalão. Então, Catalão, realmente, eu tive o privilégio de acompanhar o crescimento da medicina catalana, que hoje é uma grande referência. Hoje, Marcelo, pouquíssimos pacientes saem daqui para fazer algum procedimento fora. Já temos tudo aqui, né, doutor? Praticamente, quase tudo. Entendeu? Quase tudo é feito aqui. Aqui em Catalão mesmo, né? Aqui em Catalão com relação a... Antigamente, qualquer coisinha para fora. Goiânia, São Paulo, Uberlândia. Hoje é uma raridade acontecer. Não tem essa necessidade. Não tem essa necessidade. Que coisa mais boa, doutor. Mas a cidade é que ganha, com vocês vindo, mostrando uma medicina mais inovadora, né? Pesquisando, melhorando, correndo atrás de informações mais eficazes, mais eficientes nos tratamentos, né? Desses transtornos todos, né? Ganha os profissionais e a população. E a cidade ganha, porque hoje ela é referência no estado de Goiás. Sim. Né? Olha que beleza aquele prédio ali da Solaris, né? Que beleza que é aquilo ali. Que agora eles estão fazendo uma passarela para que dê possibilidade de heliporto, de transporte mais eficaz. Aqui, Marcelo, assustam, né? Nossa, eu não sabia que Catalão era assim, não. Então o pessoal assusta com a estrutura. A estrutura do São Nicolau, que beleza. Também. Que então, beleza. Pessoal, olha, o ano passado eu recebi algumas pessoas que vieram para me visitar aqui em Catalão, né? Coisa lá da minha clínica, né? E levo para conhecer a cidade, tudo.
o pessoal fica impressionado. Fica impressionado. Enche os olhos, né? Olha, eu não sabia que Catalão era desse jeito. Realmente. Né? Enche os olhos, né? Enche os olhos. É uma cidade que nos dá muito orgulho. E os hospitais que nós temos aqui em Catalão é melhor do que muitos aí em outras cidades, né? Maiores, por exemplo, né? Rio Verde. Rio Verde não tinha uma estrutura hospitalar igual nós temos aqui em Catalão. Tanto é que a Unimed de Rio Verde ela foi obrigada a construir um hospital. Olha, você entendeu? Porque não tinha uma estrutura tão boa como nós temos hoje. Complexa, tão, né? Tão robusta como nós estamos hoje. Tendo. Então, eu fico muito feliz, eu sou um catalano feliz. Que bom. E nós mais ainda, doutor, de você nos dar essa honra de morar aqui na nossa cidade. Né? Isso. Doutor, nós temos um tema que desde outubro nós estamos desenvolvendo entrevistas falando outubro, novembro, dezembro, convidados especiais. Novembro nós trouxemos o doutor Ricardo Pascoal, falou de câncer da próstata, né? Trouxemos referente ao Novembro Azul, né? Novembro Azul. Trouxemos aqui a doutora Giselda, que era na época secretária da Saúde, para falar do Outubro Rosa, que é o câncer de mama. Trouxemos aqui a doutora Mariela, a enfermeira Graça, que também falou agora em dezembro, né, das doenças, das ITs, né, infecções sexualmente transmissíveis, a IST, né? E agora, como nós estamos em janeiro, o primeiro nome que nos veio seria um psiquiatra? Não, vamos chamar o doutor Éder, ele tem uma facilidade para falar nos microfones, é uma pessoa muito inteligente, e também neurologista, que também é um, né? A neurologia, Marcelo, e a psiquiatria, elas caminham juntas. São irmãs, né? São irmãs. Caminham juntos, a psiquiatria com a neurologia, está ali, dentro do nosso cérebro, pesquisando e vendo as variações que o cérebro pode ter. E o Janeiro Branco é justamente para essa conscientização de prevenir, né? Sempre é uma conscientização de prevenir, mas, doutor, primeiro, antes de entrar no tema doença mental, me fale um pouco desse Janeiro Branco. Por que é Janeiro Branco? O branco é uma cor que traz paz, né? Tranquilidade, né? Sim. E assim, é o começo do ano, né? Tá janeiro, é o início, né? Teve a virada de ano, todo mundo promete que vai mudar. Esse ano eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? E o Janeiro Branco, ele foi até uma lei, acho que um deputado do Piauí, né, foi aprovada no Congresso para que tivesse esse mês de conscientização da saúde mental. Né? Sim. Então, seria o Janeiro Branco, né? E o Janeiro Branco é esse mês de conscientizar as pessoas da importância da saúde mental, da prevenção, né? Existem várias iniciativas hoje, Marcelo, no Congresso Nacional, e aí o Janeiro Branco vem a reforçar isso. Existem leis incentivando as empresas, grandes empresas, talvez inicialmente, mas depois empresas de porte menor, mas as empresas de investir na saúde mental dos seus trabalhadores. E como isso é importante. De acompanhar, de ver como seus colaboradores estão mentalmente, fazer um trabalho, uma avaliação, incentivar uma atividade física, a prática de um esporte, porque a gente sabe que na vida problemas a gente sempre vai ter, todo né, Marcelo? dia. É um leão por dia. Eu brinco, só não tem problema quem está na cidade do pé junto. Aí é um problema espiritual, né? Não tem. Do lado de lá. Não tem. Mas a nossa vida, ela é igual um mar. Né? Momentos de calmaria, momentos de turbulência, depois calma, depois se agita. Sim. Tem até uma fala do escritor Suassuna lá, que a vida é isso. Ela se agita e ela se acalma, se acomoda. É uma fala mais ou menos assim. É verdade. Então a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. Eu sei que não é fácil, mas quando você
investe numa meditação, numa atividade física, na qualidade, quando você investe na qualidade de vida... Até a alimentação influi, né? Tudo. Sono. Alimentação, o sono. Quando você investe... É uma somatória de fatores, nessas coisas. A possibilidade de você ter um desarranjo mental, um transtorno mental, ela diminui mais. Bastante. Ou se você tiver, às vezes ela é mais menos grave de acontecer. E também a importância do Janeiro Branco e dos meios de comunicação, Marcelo, é alertar as pessoas. Sim. Porque também existe um outro grande problema nessas doenças mentais, o preconceito. Né? Então, esse é um grande problema. O preconceito ele só piora a situação. Por quê? Às vezes a pessoa demora muito a pedir uma ajuda especializada, a procurar um profissional. Acho que aquilo é da vida, né? É da vida, eu vou ficar assim, eu não vou tratar. Então existe também então é outra forma. Quando a gente está aqui conversando, igual nós estamos aqui conversando e as pessoas estão nos assistindo, a importância de também conversar sobre a questão do preconceito. Olha, se eu estou doente, igual quando a gente está com uma determinada doença, a gente procura um médico. Então, uma doença mental também, você tem que procurar um médico. Às vezes, inicialmente, ali um médico na unidade básica de saúde que vai te avaliar e ver a necessidade de encaminhar para o neurologista, para o psiquiatra. Então, mas você tem que procurar uma ajuda para não deixar que aquilo tome uma proporção, porque essas doenças, como a depressão, o transtorno bipolar, são doenças mentais, quando elas agravam muito, dá mais trabalho para tratar e aumenta o risco. Né? Essas doenças podem levar ao suicídio. Né? É o que ocorre muito, né? Muito. Então, daí a importância do Janeiro Branco. Da gente trabalhar a prevenção, discutir a prevenção, discutir o preconceito, passar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, olha, está doente, você percebe que procura ajuda. Sim. Não guarda aquilo para você. E doutor, como não ter transtorno num mundo como esse nosso, que tem guerras, tem pandemias, tem Covid, como é que você consegue sobreviver a tudo isso e ainda ter uma saúde mental boa, conviver bem com as pessoas, não ter transtornos? É difícil. É difícil demais, não é? Com certeza. Hoje, uma parcela da população que tem tido muitos transtornos mentais são os jovens, por incrível que pareça. E o pessoal que acredita que tem a relação até com o celular. Sim, né? Com certeza. A sociedade, a forma, as coisas como estão acontecendo, uma vida mais acelerada, às vezes estão deixando de fazer coisas, né, que saudáveis, que nós fazíamos quando éramos adolescentes ou jovens. Né? Hoje não tem mais. A gente jogava bola, carrinho saia correndo, andava de bicicleta. Né? Então, hoje dificilmente vê uma criança fazendo isso. A gente corria para cima e para baixo, aí, correndo atrás de um campo de futebol, soltando pipa, fazendo alguma coisa. E hoje tem muitos jovens que não fazem isso. É lógico que o mundo mudou. Né? A gente saía aí, quando era jovem, de bicicleta, rodava a cidade inteira de bicicleta. Não tinha risco de acidente, parece que tinha menos carro, realmente menos perigo. Soltava papagaio, hoje pipa. A gente não tem coragem de deixar. Realmente, mudou, né? Infelizmente. Às vezes o filho fica trancado dentro de um quarto, você não sabe nem o que está acontecendo ali, né? Então a internet, por exemplo, tem um lado bom e tem um lado ruim. Então a gente tem que achar esse equilíbrio para a saúde mental, né? Dos nossos jovens e dos adultos também. Ter esse equilíbrio é importante. A palavra certa é equilíbrio. Equilíbrio. Eu acho que desde sempre o ser humano teve transtornos mentais. Eu acho que desde sempre. De uns tempos para cá começaram a colocar nomes, né? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de ansiedade, fobia social. Foram inventando uns nomes que eu acho que o ser humano sempre teve, mas nem sabia que tinha aquilo. Às vezes sofria, chorava, suicidava, morria.
sem saber nem o que tinha, né? Hoje a neurologia, a medicina melhorou consideravelmente. Hoje tem assim, essas doenças mentais, quando você vai fazer um diagnóstico, Marcelo, ela tem classificações, como se fosse eu brinco que é como se fosse uma lista telefônica. Né? Quem está nos ouvindo sabe o que é isso. Quem foi muito novo aí, o que é lista telefônica? Né? Então, assim, são livros que têm classificações. Então, quando você vai diagnosticar uma doença como a depressão, como a fobia, você tem que ter critérios. Sim. Né? São determinados sintomas, né? Chama DST. Essa classificação tem um 4, tem um 5. Então o que acontece? Lá está, para o sujeito ter depressão, ele tem que ter esse sintoma há tanto tempo, tem que ter o acometimento assim. É como se fosse um checklist. Sim. Né? Você checa o número mínimo de sintomas, você tem ali, às vezes até mentalmente gravado e aquilo permite, porque a depressão, a ansiedade, a fobia, não é igual diabetes. Né? Se você, se você chegar a glicemia ali e falou, tá 130. Você fez a glicemia do 300. Opa, tá errado. Provavelmente o cara tá com diabetes. Né? Vai lá, às vezes faz uma hemoglobina glicada, essas coisas. Então você tem a gente chama isso de marcador. Sim. Você tem um marcador que define que você tem aquela doença. Muitas das doenças mentais, aí do nosso janeiro branco, não tem esse marcador. É a conversa com o médico, o médico vai inquirir, fazer uma investigação como se fosse colher um depoimento, alguma coisa, né? Todos os dados, que aí que vai chegar, fazer um checklist, um diagnóstico mais preciso. Montar aquele quebra-cabeça para ele definir, você tem isso. E às vezes tem pacientes que, Marcelo, às vezes nem na primeira consulta, tem que ter outras para definir o diagnóstico. Até definir bem preciso. Bem preciso. Aquela patologia. E aí vem a medicação, ou não. Alguns casos precisa realmente de medicação. Precisa muito da medicação, vai ajudar na recuperação do paciente. A terapia é extremamente importante. Né, o acompanhamento do psicólogo, essas coisas, a orientação da atividade física, de uma boa alimentação. Tem, às vezes, até casos que são mais leves, que pode ser tentado só a terapia. Não precisa nem do remédio. Não precisa nem do remédio. Então, todo caso tem que ser avaliado, porque você tem depressão leve, moderada e gravíssima. Casos graves. A mesma coisa. A pessoa está ali na beira do suicídio. Tem episódios de doenças que são agudos, dá uma vez só, e tem aqueles que também têm quadros crônicos. Sim. Né, que persiste e que às vezes vai ter que tratar a vida toda. Então, todo caso tem que ser avaliado, individualizado. Né? O que a medicina tem na saúde, né, nas doenças mentais, hoje a gente tem um arsenal de medicação muito grande. E são eficazes, né? Mas assim, mas tem um preço, né? Pra você tomar um Rivotril, por exemplo, tem um preço. Tem a sua indicação. Agora, o que a medicina tem procurado, inclusive na área da saúde mental? A gente chama de medicina de precisão. Sim. Medicina de precisão. Então, por exemplo, a gente tem no mercado, eu nunca vou saber, mas, sei lá, uns 200 tipos de antidepressivo. Sim. Só que cada antidepressivo, ele funciona numa pessoa de um jeito. Olha só, tanto que a coisa é complexa, hein? Entendeu? Então, às vezes, o médico vai muito... Eu brinco, às vezes, você até escolhe o antidepressivo pelo efeito colateral que ele dá, você entendeu? Então, qual que é o futuro na saúde mental, nessa medicina de precisão? Existem exames hoje que você colhe, vamos supor que você tem uma depressão, Marcelo, vamos supor que você está... Então você colhe um exame de sangue, são exames hoje ainda são caros, mas eu acredito que com o tempo vai diminuir o preço. E você testa nesse exame de sangue como que esses antidepressivos, essas classes, estão agindo, como que eles funcionam no seu corpo. Aí esse teste, ele permite dizer, ele vai te dar lá a classificação,
tal grupos de remédio para esse paciente são mais eficazes do que esses outros remédios aqui. Então, evita esses que talvez não dá bom resultado. Mas esses aqui talvez você tenha um resultado melhor. Entendeu? Sim. Então, esse é o futuro que é a medicina de precisão. Não só na saúde mental, mas na oncologia, no tratamento do câncer, no tratamento de diversas outras especialidades, outras áreas, tem que caminhado aí nessa medicina de precisão, que é ver como que o corpo funciona, como que a genética para você ser preciso no medicamento. Quem sabe um dia a gente vai ter um antidepressivo que ele é individualizado, né? Para mim é um, para você é outro, para outra pessoa é outro, para outra é outro. Ele é feito para você. Ele é feito para você. Ele olhou ali como é que seu corpo funciona, como é que é seu metabolismo, e ele juntou isso, aquilo ali. Esse é o seu remédio. Então esse é o futuro. A gente não sabe quando vai chegar, mas a gente está indo. Mas é tão complexo, né, doutor? O cérebro é complexo demais, né? Tem algumas pessoas que falam que a gente utiliza aí 10% da potência de um cérebro, né? Que muita coisa ainda tem que ser descoberto, desenvolvido, né? Então, o poder, a plasticidade, o poder do cérebro se modificar, né? Lesões, quem sabe, né? A gente não está caminhando, Marcelo, lesões que hoje no cérebro são irreversíveis. Sim. Quem sabe um dia a gente vai ter... Reverter essa situação. Reverter essas situações. Eu acredito que... né? Então hoje uma pessoa que teve, vamos supor, um derrame que lesionou lá metade do cérebro, quem sabe daqui a um tempo a gente não vai ter um tratamento que a gente recupera parcialmente ou totalmente aquela lesão que o paciente teve. Sim. Isso pode ser o futuro. Claro, o pessoal está trabalhando isso. Caminhando para isso. Trabalhando. Então a gente vê aí, já tem implantes, né, de determinados eletrodos no cérebro que estimulam, que recuperam, que controlam algumas, como Parkinson, a epilepsia. Alzheimer ainda não, mas assim, eletrodos para Parkinson, epilepsia, já tem. Tem tratamentos que você faz esses implantes e ajuda, às vezes, a diminuir crise. Tudo depende da indicação e da avaliação, né? E a gente sabe, por exemplo, a gente estava aqui comentando que o Elon Musk tem desenvolvido trabalhos com eletrodos, né? Com dispositivos de forma diferente, mentais, coisas para algumas patologias cerebrais. Então, são estudos, né? A gente vê que às vezes estão em início, precisa de comprovações científicas. Ainda está numa fase experimental para ver se um dia chega aqui para gente. Nossa, mas que avanço, hein, doutor? Até uma paralisia, né, de um órgão. Hoje a gente vê, por exemplo, aqueles exoesqueletos, né, que o pessoal desenvolve. Um paciente que é tetraplégico com exoesqueleto, ele consegue andar. Né? Incrível isso. E com o desenvolvimento de determinados eletrodos, ele vai dar esses comandos para o exoesqueleto para que ele possa andar, fazer as coisas dele. Muito bom, mas vamos voltar para o tema central, que é doença mental. Aquele João da Silva, que não tem dinheiro, que ele está triste, ele está desanimado, ele está querendo morrer, quer suicidar. No serviço público, no SUS, tem um trabalho, um atendimento eficaz nesse sentido, que a pessoa pode chegar e falar, eu preciso de um psiquiatra, de um psicólogo, de um neurologista, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou com depressão, estou com insônia, eu não consigo trabalhar, enfim. Marcelo, tem um serviço, é lógico que às vezes demora um pouco mais, mas hoje, nos últimos anos, o Ministério da Saúde investiu muito na saúde mental. Mental, né? Então, assim, é lógico que a porta de entrada, o que a gente precisa, talvez no município, é aumentar as unidades básicas de saúde. Sim. Né? Porque sempre a porta de entrada, a gente tem que ter uma estrutura robusta. Sim. Eu acho que Catalão, ela pode melhorar nessa questão da unidade básica de saúde. Então, assim, eu estou ali no meu bairro, vamos supor que eu moro no Castelo Branco.
Vamos supor que eu estou com um quadro depressivo. O que isso é igual, no Canadá, nos Estados Unidos, é desse jeito. Sim. Você vai aqui no posto de saúde do bairro. Relata ali aquele problema seu. Chega, né? Vai ser ali na unidade, o médico vai te atender. Sim. Né? O médico ele vai te atender, vai avaliar, ele vai ver. Não, eu acho que você vai tomar esse remédio aqui e você vai voltar daqui uns 30, 60 dias para ver como é que você está. Tá. Então, ali na unidade básica de saúde, às vezes ele já resolve. Tem um início do tratamento. Né? E o ideal é que essa unidade básica de saúde, ele foi lá, consultou, que o cara já saia de lá até com remédio. Até com medicamento. Até com a medicação. O ideal, né? O ideal é isso. Né? Eu volto a frisar, Inglaterra, Canadá, funciona assim. Uhum. Né? Agora, é lógico, chegou ali, o médico identificou, falou, não, esse caso aqui é um caso mais grave, ó, eu tratei ele não melhorou, tá, né? Aí o que ele acontece? Ele encaminha. Sim. E a gente tem o CAPS, né, em catalão. CAPS o CAPS, né? Tem pessoas qualificadas demais ali. O CAPS tem uma estrutura muito boa. O CAPS pode acolher esse paciente mais complexo. Sim. Ele acolhe, tem o psicólogo, tem grupos lá, né, a gente tem uma estrutura grande. O CAPS e o Ministério da Saúde investiu muito na saúde mental através do CAPS. Sim. Né? CAPS 1, CAPS 2. Tudo. Então o catalão tem. Então ele acolhe, avalia esse paciente, trata. E se o paciente estabilizou, Marcelo, o ideal é que esse paciente seja devolvido à unidade básica de saúde, para manter o acompanhamento para fazer o acompanhamento. Então, o CAPS acolhe, avalia, vê o que precisa, direciona como se fosse uma bússola, vê se ele necessita continuar lá. Não necessitou, devolver ele para a unidade básica de saúde. Olha só, você citou no início da nossa entrevista um termo aí que me chamou a atenção, que é o preconceito. O preconceito, às vezes, começa dentro da própria casa. O rapaz, o homem ou a mulher, o homem está ali amuado, que é o nosso termo que a gente usa aqui no interior, amuado. Amuado. Ele está lá amuado, ele está lá triste e é confundido às vezes com preguiça. Aquele cara é preguiçoso, ele não sai da cama, ele não quer fazer nada, ele não me ajuda aqui em casa, ele não sai para procurar um emprego, o cara está ali amuado. Ou seja, ele deve estar com depressão, né, doutor? Tem alguns casos. Pode ser, né? Pode, alguns casos, mas pode ser depressão. E assim, o Brasil, queira ou não queira, né, é um país meio machista, né, Marcelo? Demais, né? Eu vou usar esse termo. Muito machista. Então, por exemplo, o homem, ele tem muita mais dificuldade de ir atrás da saúde, de cuidar da sua saúde. O doutor Ricardo falou isso para mim também. O homem não cuida, a mulher cuida. Vai mais. Então, um homem, ele é o quê? Geralmente ele é o esteio da casa, o provedor, é o chefe da casa. Então, assim, às vezes, um homem está deprimido, é difícil ele aceitar. Tem algumas pessoas que é difícil aceitar. Sim. Né? E às vezes é a mulher que pega ali no braço dele, vamos lá, você está precisando de ajuda, o cara está vendo que ele não está bem, está doente, e tem que pegar na mão e... Não tem iniciativa, né? Não tem iniciativa, então esse é um grande problema. Tem a ver com preconceito. Que às vezes acha que é fraqueza, estou sendo fraco. A gente fala. O homem tem que ser forte, tem que enfrentar todas as dificuldades da vida, né? Falta de serviço, não sei o quê. Até isso eu já ouvi. Está faltando coragem, né? Está faltando coragem, né? E não é uma patologia, uma doença que precisa ser tratada. Precisa ser tratado e procurar ajuda. E aí está a importância nossa de debater sobre aí está a importância do Janeiro Branco. Então, dessa conscientização. Você entendeu? Né? Iniciativas como o Janeiro Branco. Qual que é a importância? Despertar, né? Despertar isso na nossa comunidade, na nossa sociedade, sobre o preconceito, sobre a necessidade de procurar ajuda, procurar tratamento, sobre a necessidade de ter mais investimento nessa área. Nessa área. Na saúde, tanto na iniciativa privada quanto na pública. Né? Aí tem a importância do Janeiro Branco. É porque, às vezes, a pessoa acha assim, eu vou chegar num postinho desse aí, num UBS desse aí, e falar que eu estou deprimido.
pessoa não vai me levar a sério. Geralmente a pessoa acha assim, o BS é quando eu machuco, eu quebro um braço, ou eu tô com um infarto do miocárdio. O UBS tem um papel fundamental. Aí eu vou ser levado de ambulância, eu estou precisando de um cateterismo, assim, muito físico, né? Muito físico. A UBS, Marcelo, tem um papel fundamental que a gente precisa incentivar, trabalhar e fazer com que cresça. Ela pode prevenir diversas patologias, sim, né, como a saúde mental, o AVC, o infarto. Então, assim, uma UBS pega um paciente que está hipertenso, aí está a importância de acolher. Sim, fazer um check-up. Meu amigo, você precisa tomar um remédio da pressão. Uhum. Você não pode, se você não tomar um remédio da pressão, você uma hora vai ter um derrame. Entendeu? Aí, e acompanhar, ver se o sujeito está tomando, ter lá... É a unidade básica mesmo. Ter um histórico. Vamos mandar alguém lá, como chama? Um assistente de saúde, alguma Sim. coisa lá, né? Dar uma olhada lá e ver como é que tá a pressão dele, se o cara sumiu. Opa! Lá atrás dele. Cadê, né, o rapaz, vamos né? pegar lá, ver porque a gente não gosta de cair em médico, entendeu? não, doutor. Eu vou lá, falo, vamos olhar, você sumiu lá da UBS. O que foi, Quero né? saber, você está tomando remédio? Não está? O que aconteceu? Entendeu? Isso é importante. Aí está a importância. Assim que nós vamos desafogar a UPA, sim, a Santa Casa. Entendeu? É verdade. E na saúde mental, quanto mais precoce o tratamento, melhor o resultado. Qual que é a importância do sono em termos de saúde mental? Igual eu estava a gente conversando aqui, Marcelo, o sono é um dos pilares da saúde mental. Do corpo todo, né, doutor? Do corpo todo. Então, assim... Quem não dorme bem, não vive bem, né? É um dos pilares da saúde. Atividade física, dieta e sono. Olha só. Sono é extremamente importante. Né? Sono com qualidade, né? É importante que seja tratado. Eu falo que o sono na saúde mental, ele é eu comentei aqui contigo, uma avenida de mão dupla. Sim. Se você tem algum transtorno do sono, pode piorar sua saúde mental. E sua saúde mental pode piorar o sono. Então, uma coisa leva a outra. Deve ser abordada as duas coisas. Eu vou te dar um exemplo. Insônia. Alguns exemplos sobre isso. Insônia, o que é insônia? É aquele paciente que dorme pouco, não dorme, tem um sono muito fragmentado, né? A insônia, ela aumenta. Existe, assim, uma série de estudos científicos robustos mostrando que a insônia aumenta os problemas cardíacos. Olha só. Tem uma série de trabalhos científicos mostrando o seguinte: o paciente que está com uma depressão e associado tem um quadro de uma insônia severa, aumenta o risco de suicídio. Então, a insônia num sujeito deprimido aumenta o risco. É uma bomba, doutor. Então, é uma bomba que piora. Então, o sono, ele potencializa a doença mental. Ele piora a doença mental. A insônia, né? A insônia. No caso da insônia, até alguns outros transtornos. Então, assim, tratar o sono é um pilar no tratamento da saúde mental também. E da saúde física como um todo. Como dormir bem? O que seria o ideal? Dormir bem? 8 horas de sono, sem interrupção? Sabe, a nossa necessidade de sono, ela varia com a idade. Varia, né? Então, quando a gente... Um senhor igual eu, de 60 anos. 7 a 8 horas. 8 horas dormindo? Mas assim... 7 horas. Aquelas 2, 3 levantadas para ir no banheiro, fazer um xixi, não tem problema não. Volta, retorna e dorme. 7 a 8 horas, né? Então, assim, é lógico que quando você levanta muito, tem até que avaliar, porque isso também pode interferir na qualidade do sono. Por que está urinando tanto à noite, né? Isso, pode interferir na qualidade do sono. Então é em torno disso. O idoso, às vezes, precisa até de uma quantidade menor. O adolescente precisa de mais tempo de sono. A criança pequenininha, mais tempo de sono, né? Então, vai variando. Então, esse é o tempo ideal. Em torno de, vamos pôr, 7 a 8 horas. Porque o sono é reparador demais, né, doutor? Então, quando você está dormindo... E que você tenha um sono de qualidade. É a mesma coisa.
O cara que dorme demais também não é uma coisa saudável. Pode ser um problema. Pode ser um problema. Pode ser um problema. Sim. Às vezes, vamos supor, às vezes você pega um paciente com apneia do sono, que se ele estiver aqui parado, ele cochila. Isso não quer dizer que você tem um sono de qualidade. Isso não é saudável. Isso a gente chama que o sujeito está tendo uma sonolência excessiva diurna. Sim. Isso é um problema. Então, assim, o sono ele é muito importante para a saúde mental. Ele deve ser abordado. Então, quando você vai avaliar um paciente com ansiedade, com depressão, é importante você perguntar: você está dormindo bem? Como é que você está? E muitas das vezes, Marcelo, o simples fato de você tratar a ansiedade e a depressão, às vezes já melhora o sono. Sim. Sem precisar você dar remédio para dormir. O que seria o ideal, né? Então, muitas das vezes não. Você trata só com remédio da depressão, já melhora o sono do paciente. E outra coisa na questão do sono são os hábitos. Né? Você ter bons hábitos. Não comer demais na hora de dormir, né? Encher a barriga de comida. Uma coisa extremamente importante no sono é a regularidade. Sim. É você ter regularidade tanto no horário de deitar quanto no horário de acordar. Outra coisa, acordou de manhã, levanta da cama. Esse negócio de acordar e ficar 1, 2, 3 horas não é bom. Não é uma boa ideia. Não é uma boa. Então a regularidade, além das horas de sono ser importante, a regularidade é muito importante. E outra coisa, estou vendo aqui um monte de equipamento eletrônico. A telinha atrapalha, hein? A telinha, eu falo. É inimiga do sono. Os aparelhos eletrônicos são inimigos do sono. Sim. Você entendeu? Então, muito cuidado. Celular, televisão. O celular é o maior problema do sono dos nossos adolescentes. O celular está acabando com o sono dos nossos jovens. Olha só, que alerta, doutor. Então, esse é um alerta aí. Tanto está acabando com a produção na escola. Tanto é que agora fizeram a lei federal proibindo o uso do celular na escola. Que é uma boa ideia. Né? Então, assim, isso aqui piora o sono. E quando você não dorme, gera problema mental. Piora a ansiedade, piora a depressão, piora um monte de coisa. Olha só, uma coisa leva a outra. E como viver sem, né? Hoje todo quarto tem uma televisão, o seu celular fica no criado, o seu controle remoto fica ali do lado. Mas você não sabe viver sem isso mais, né? Mas a gente precisa se reinventar e aprender. A gente precisa ter um equilíbrio das coisas. É verdade. Né? Tudo em excesso é ruim. Né? Acaba gerando problema. Aquele soninho depois do almoço, ele é saudável? A siesta? Não é à noite? Não é proibido. Você, depois do almoço, você tirar ali um cochilo, né, Marcelo? Não é pôr pijama, né? Então, você pode até botar um pijama, fechar a cortina. Você pode até pôr um pijama e fechar a cortina. Mas é um cochilo. 10, 15 minutos. 10 a 15 minutos. Porque eu acabo de almoçar, eu já vou minha cama e deitar um pouquinho. 15 minutos, aquilo é reparador, você vai trabalhar melhor à tarde. Né? Agora, que não dá, vou deitar, vou dormir 2 horas. 2 horas. Aí você pode ter certeza. À noite você vai ficar igual um corujão, né? Isso não. Porque existe um negócio no sono que a gente chama pressão de sono. Como que é? De manhãzinha, quando você acorda, é como se fosse uma caixa d'água. Sim. Ela começa a encher. É a pressão do sono. O ideal é que essa pressão de sono ela aconteça lá à noite, na hora que você vai dormir. Sim. Agora, se você deita depois do almoço e dorme 2 horas, é como se você tivesse esvaziado a caixa d'água, e a partir dali que vai começar a pressão de sono. Às vezes ela vai ser 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, e você vai bagunçando o seu sono. Né? Então é algo assim interessante. Outra pergunta, o álcool, ele colabora ou ele atrapalha? Tem gente que fala assim, não, eu gosto de tomar uma cervejinha à noite, que me ajuda a dormir, me relaxa. Uma taça de vinho, eu fico um pouco mais tranquila, eu deito e durmo. Isso é saudável ou é um mito? Não, eu acho... O que acontece é o seguinte, Marcelo. Tanto... Se tomar um chá
tomar um suco de maracujá, tudo que ali um pouquinho relaxa, mas o álcool, dependendo da quantidade que você tomar, ela pode fazer com que seu sono fique prejudicado. Fragmenta mais o sono, você pode acordar mais, pode deixar um sono mais superficial, pode fazer com que você ronque mais. Então, assim, o álcool tem que ter muito cuidado, porque ele pode ser um fator de piora da qualidade do sono. Certo. Doutor, você me pediu que 11h15 você tinha um compromisso, nós já estamos com 11h14. Ou seja, tem tanto assunto aqui. Ixi, vai longe, né? Tem tanto assunto aqui. Olha aqui, eu tenho um monte de papel com muita pergunta, mas eu sei que você tem muitos compromissos. Nós vamos só passar para o bate-papo, vamos pular o cafezinho, vamos passar para o bate-rebate e aí a gente encerra. A gente tem um quadro aqui e já te convido para uma próxima entrevista. Com certeza. O quadro, o bate-rebate é o seguinte, eu falo uma palavra, você define o seu gosto. A gente começa com um livro. A biografia do Getúlio Vargas, que eu estou lendo. Olha, realmente é fantástico, né? Eu estou no 2º volume, quero ler o 3º, são 3 volumes, né? Mas é uma parte ali da história do Brasil muito interessante. E eu recomendo, principalmente quem gosta aí um pouquinho de política, essas coisas assim, é algo interessante você acompanhar essa fase do Brasil. Né? E outro detalhe, e tem também um componente que é o suicídio, né? O suicídio. Deve ser no final, né? É no 3º volume. Que nós já abordamos aqui, né? Que a gente falou aqui sobre saúde mental. Então eu estou no 2º volume. Ainda não chegou no suicídio. Não, o suicídio é no 3º volume. Olha que a biografia, são 3 volumes. É a biografia mais completa do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi um presidente diferenciado, né? Ele valorizou o trabalhador, criou a carteira de trabalho, né? Entre outras coisas. E incentivou a industrialização no Brasil. Confundido por alguns como ditador, né, doutor? Isso. Como ditador, né? Mas, na verdade, ele era um populista, né? Era um revolucionário. Né? Mas é isso aí. Então, a vida de Getúlio Vargas. Um filme, Guerra nas Estrelas. Olha, esse é um clássico. Desde criança, esse é um já assisti todos, então assim, não tem como não gostar. É um filme fantástico, eu gosto muito, gosto de rever, assistir de novo. Então, muito bom mesmo. Eu sou fã. Também. Gosto também, adoro muito esse. Aquele foguete, até a minha esposa brinca muito comigo, o foguete do Elon Musk lá. Eu fiquei uns 15 dias impressionado. Incrível, né? Incrível. Meu Deus! Quando você trabalha na área de gestão, existia sempre um termo. Vamos, que foguete não dá ré. Não dá ré. Agora ele dá ré. Agora ele dá ré. E pode ser reaproveitado, né? Então, uma comida. Uma comida é feijoada. Meu prato predileto também. Sou fã da feijoada. É bom demais, né? Minha feijoada é boa, eu vou te convidar, doutor. Muito boa, feijoada é um prato predileto. Um time de futebol. Sou santista. Além do craque, né? Torcedor do craque. Todo lugar que eu vou, levo a camisa do craque. Inclusive, eu estou em casa com a camisa do craque para mandar para um rapaz lá no Rio de Janeiro. Mas eu sou torcedor do Santos, até por causa do meu pai, que era santista e admirador do Pelé. Mas como não admirar, né? Como então, não admirar? Vila acabei lá em casa, todo mundo virou santista. E você assiste jogo do Santos? Você assisto, assisto o jogo do Santos, do craque. Assim, então, presencialmente, pela televisão? Pela televisão. Né? Algumas vezes já assisti quando tive a oportunidade presencialmente. E tive a oportunidade... A última vez que o Santos foi campeão brasileiro, já tem muitos anos, foi 2002, por aí. Tinha pouco tempo que eu tinha mudado para Catalão. Eu tive a oportunidade de sair aqui de Catalão e ir para São José do Rio Preto assistir a final. A final, olha só. Que a gente lembra até hoje, com muita felicidade. Marcante, né? O Santos tem uma história incrível, principalmente na era Pelé, né? Pelé, com certeza. Aí não tem como não gostar. É um ídolo, doutor. Pode ser desencarnado ou encarnado. Morto ou vivo? Um ídolo. Rapaz, vou tentar aqui. Eu acho que talvez meu pai, né? Pelo exemplo, essas coisas assim, né? Legal. Então, assim, meu pai, apesar
de alguns defeitos, algumas coisas, mas a gente sempre aprendeu muito com ele. Vivo, não aí, é vivo. Já faleceu. Já faleceu, já tem quase 10 anos. Ah, sim. Uma cidade. Uma cidade é Catalão. Quando eu pergunto uma cidade, é aquela cidade que você quer morar com a sua família. Não, é Catalão, é uma cidade que eu acho que... Aqui tem tudo pra gente ser feliz, né? Aprendi a amar. Só falta uma coisa, então, uma estrada, pista dupla daqui para Goiânia. Seria... se o doutor Adib for convidado para ir para o Goiifra... Aí eu sei que sai, né? Aí essa estrada sai. Aí ela sai. Vamos torcer para que isso aconteça. Agora eu sou igual o São Tomé. Eu só vou acreditar no dia que eu ver as máquinas ali, entendeu? Abrindo, né? O chão. É difícil sair daqui para Meri, viu? Nossa, não chega, né? Você vai muito em Goiânia, doutor? Vou. Vai sempre, né? Agora na diretoria da Unimed. Sempre. Na próxima nossa entrevista, vamos falar um pouco de Unimed. Então, o que acontece? É complicado. Hoje é tão fácil. Catalão, Brasília, Catalão, Uberlândia, Uberaba. Você sai de Catalão para São Paulo, é uma maravilha. É uma maravilha. Agora, de Catalão para Goiânia é um sofrimento. Maria, parece que não chega, né? Não chega. Perigoso, buraco. Então, não é fácil, não. Realmente é uma aventura mesmo. Não, mas assim, mas, se Deus quiser, vai dar certo, né? Não vai. E para concluir, uma saudade. Rapaz, saudade às vezes a gente tem assim, muita coisa, né? Tem muitas, né? Tem. A gente tem da adolescência, da infância, né? A gente vai ficando velho assim. Mas eu lembro assim, do seu pai, né? Lembro do meu pai, lembro da minha infância lá em Rondonópolis, né? Que é a minha cidade natal, dos amigos. Hoje a gente vai lá, é uma cidade que cresceu muito. Grande, a cidade grande. A cidade hoje tem uns 260 mil habitantes. É grande a cidade. Então a gente quase não conhece ninguém. Né? Mas a gente vê o tanto. Às vezes a infância tem umas coisas boas e a gente lembra com saudade. Muito bom. Então é isso, doutor. Eu vou te liberar, que você está cheio de compromisso, já é 11h20. E gostaria imensamente de te agradecer a sua vinda aqui. Eu que agradeço. Nós ficamos muito felizes. Eu que fico feliz, Marcelo. Foi um prazer enorme. Né? Vocês estão aqui com uma estrutura excelente. Obrigado. Não conhecia, foi um prazer enorme. Vou acompanhar. Espero que seja a primeira de muitas. Vou acompanhar aí pelas. Meu diretor? Vou acompanhar pelas redes, né? E tudo. Então, assim, eu fico. É um prazer estar aqui, trazer essas informações sobre o Janeiro Branco, que foi uma iniciativa, um projeto do governo federal, no sentido de levar informação para a comunidade, diminuir preconceito, explicar a necessidade de procurar ajuda, incentivar políticas públicas voltadas para a saúde mental. Né? Hoje existe um trabalho nas empresas também de incentivo que as empresas cuidem melhor da saúde mental dos seus colaboradores. Atentas a isso, estarem atentos. Então já tem várias iniciativas. Tem projetos em algumas empresas aqui na cidade nesse sentido. Uma hora a gente pode até conversar sobre isso. Vamos falar sobre isso também. Então, assim, para mim foi uma honra muito grande. Vocês estão de parabéns. Obrigado, doutor. E sempre que necessitar, estou à disposição. A gente fica muito feliz, doutor. Muito e mesmo. Deixo aqui um abraço a todas as pessoas que estavam nos acompanhando, né? Que espero que a nossa conversa possa ter sido útil e importante para vocês. Então, um bom, né? A gente está aí quase no final de semana, sexta-feira, um bom final de semana para vocês. Muito bom, doutor. A gente fica muito agradecido. E realmente é um tema instigante, importante para a população, que essa entrevista possa ser útil, né? Para quem nos assistiu. Agradeço aqui a presença do meu diretor Rubens Pena, da minha operadora de mesa Gabi Tavares, como sempre nosso braço direito aqui. E para vocês que ficaram com a gente até esse momento, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser e Ele adquirir. Tchau, até mais.